na sua palavra. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, pelo estudo bíblico, obrigado por os que vieram pela primeira vez hoje, obrigado por todos que têm vindo por longo tempo, nossos pais no Senhor e mais no Senhor, e missionários, pastores e obreiros, e todos os líderes e todos os nossos membros. Pedimos, Senhor, que esta noite abra os nossos olhos para a palavra e que vejamos coisas profundas na Tua palavra, em nome de Jesus. Oramos para que este estudo bíblico faça-nos bem, nos fará acrescentar-nos no conhecimento, acrescentará na nossa experiência, vai nos acrescentar no foco e na dedicação e na devoção ao Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, explica a Tua palavra a cada um. Em nome poderoso de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, viemos a João capítulo 8 para o benefício dos que vieram ao estudo bíblico pela primeira vez. Estamos olhando séries e as séries estão agora no Santo João. Começamos no capítulo 1, agora vamos de capítulo em capítulo, verso em versículo, e hoje estamos em João capítulo 8, a partir do 12. E estaremos olhando todas as passagens até o verso 30. E irei agora ler poucos versículos. Viemos a João capítulo 8, 12. Falou depois Jesus outra vez dizendo, ele falou dizendo, e se estavas aqui na semana passada, lembra-se que Jesus Cristo estava ensinava no templo, e algumas pessoas, fariseus e escribas, interromperam o ensino, trouxeram alguém que disseram, lhe apanharam cometendo pecado, e queriam saber se podiam apedrejar a mulher ou não, mas Jesus Cristo disse, aquele que não tem pecado entre eles podia ser o primeiro a lançar a pedra. Eventualmente, um por um começaram a sair, e a misericórdia de Jesus veio àquela mulher, o Senhor veio àquela mulher, e a salvação veio àquela mulher, porque Jesus disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. É a transferência da graça em nossa vida, e isso vai se transferir na tua vida, e o Senhor mostrou a ele o amor de Deus, e o Senhor vai te mostrar também esta noite em nome de Jesus. Quando olhamos para o verso 2, diz, falou depois Jesus outra vez, veja que interromperam, agora veio para ensinar, continua a ensinar, dava às pessoas. Agora diz no verso 12, falou depois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que não falava apenas para a mulher, falava à congregação, as pessoas que lhes ensinava, verso 2, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. É o que ele fazia antes da interrupção, depois da intervenção divina, agora resumiu ensinando as pessoas. E assim, quando disse isso, os fariseus e escribas tinham trazido aquela mulher e disseram, saíram um por um, mas nem assim. Então juntou-se à congregação, verso 13, disseram depois os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Veja, não foram capazes de lhe pegar quando trouxeram aquela mulher, mas agora escutavam a ele quando disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Então pegaram daí, disse, o teu testemunho, você testifica de ti mesmo, e se testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então explicou coisas a eles, falou a eles acerca de Deus, acerca do Pai, acerca dos céus e acerca da eternidade. Mas veja o verso 27. E não entenderam que lhes falava do Pai. Não entenderam a palavra de Deus. A escuta que tiveram não entenderam. Por que não entenderam? Verso 43. No verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Aqui os fariseus e os judeus, vejam, estavam sempre presentes no ministério público de Jesus Cristo, estavam sempre lá.
Então lemos a partir do verso 13, os fariseus estavam lá, lemos o verso 22. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar a si mesmo? Viram a volta, eles lhes fizeram pergunta, falaram a ele, nem com isso não entendiam a palavra que ouviam. É com muita pena quando alguém ouve a palavra de Deus, semana a semana, dia após dia, no templo, na sinagoga, na estrada, em todos os lados, ouve a palavra, mas nem com isso não está entendendo. Ficamos surpresos. Os profetas do Antigo falou deles, que as suas mentes eram assim. Isaías 44, verso 18. Isaías 44, estamos lendo aqui o verso 18. O profeta disse isso além do tempo, que se isso seria a sua atitude, a sua condição, houve uma condição no passado, agora se cumpre a condição no tempo de Jesus. Em Isaías 44, verso 18, nada sabem, nem entendem, não conhecem Deus, não entendem, e fala-se do arrependimento, não entendem, falou da fé, não entenderam, falou de buscar o Senhor, não entenderam, falou de que Ele veio e vai ao céu, que se não nascesse de novo, não diriam, não seriam capazes de ir onde eu ia, mas nem com isso entenderam. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes tinham, se untaram os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendessem. Mateus 13, falando desse povo, sempre ouvindo, não entender, sempre escutando, não entender, sempre seguindo Jesus, mas nem com isso entendiam. Por que isso? Como é que isso aconteceu para eles? Como é que isso pode acontecer para qualquer um hoje, que ouve acerca da salvação por muitos dias, mas não entende? Acerca da santidade, da santificação por muitas vezes, mas não entende? Acerca do poder de testificar o poder do Espírito Santo, mas não entende? Acerca dos céus e também preparar-vos e preparar-se ir ao céu, ele ouve sempre, mas não entende? Mateus 13, estou lendo o verso 14. Diz em Mateus 13, verso 14, olha para isto. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Veja isso. Ouvindo ouvireis, escutando escutareis, mas aprendendo aprendereis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Não perceberão significa que não irão entender. Por quê? Veja o 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Não é o problema da cabeça, não é o problema do vocabulário de Jesus Cristo. O vocabulário era simples, sua palavra era simples, sua palavra apontava e direta. Nem com isso diz alguma coisa estava errada no seu coração, porque o coração deste povo é endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos a luz brilhava, Jesus Cristo, a luz do mundo, ele desceu a luz do mundo. Quando o sol brilha e alguém fecha os olhos que não querem ver, por causa disso não verão. Diz: os seus olhos estão fechados para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Sabiam que aquela condição estava lá por longo tempo antes deste tempo? Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, estamos lendo o verso 25, quando Moisés veio ao povo para que pudesse lhes libertar. De novo, não entenderam. Ainda o libertador estava próximo, não entenderam. Era como se isso era por longo tempo. Atos 7, 25. E ele cuidava os seus irmãos, entenderiam que Deus lhes havia de dar a libertação pela sua mão, mas, me digam alto, eles não entenderam. É isso que ficaram 40 anos no Egito, antes de saírem do Egito,
Porque o libertador veio, mas não compreenderam. A libertação veio, não entenderam. E acontece dessa maneira hoje. Alguém pode sofrer e a salvação está disponível. Alguém continua sofrendo, a cura está disponível. Alguém continua sofrendo, mas a promessa de Deus estão sim e amém em Cristo. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Aqui estamos lendo o verso 12. 2 de Pedro 2, 12. Tendo o vosso viver, mas eles não entenderam. Esse é o problema dos fariseus, o problema dos escribas. Não entenderam Jesus Cristo e referiam o que disseram como blasfêmia, referiam o que ele disse como um erro, como uma falsidade, referiam o que ele disse como vem de Belzebu, vem do diabo, porque não entendiam. Por isso opuseram-se, argumentaram, condenaram, julgaram o que eles não entendiam. Verso 17. Essas são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. A conversão em Jesus, não se converteram nele. A Cristo, a luz do mundo. A luz brilhou, mas eles não entenderam. Porque os fariseus o problema dos fariseus era o coração. E seus corações não podiam receber, não podiam aceitar a palavra de Deus. Veja, este é o problema das pessoas que vêm com um tipo de coração com nuvem, o tipo de um coração ignorante, com um tipo de coração endurecido, que não pode entender a palavra de Deus, não entende o que a palavra diz deles, aquele que eles leem. Porque os seus corações não estavam se entregando, não entregaram seus corações ao Senhor. E oro que isso não aconteça contigo. Tu ouvirás e entenderás, irás entender e crerás. E ao creres a palavra do Senhor, irá operar poderosamente na tua vida em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, estamos lendo o verso 51. Vós do coração incircunciso, coração incircunciso e ouvidos, vós que resistis o Espírito Santo, tal como fizeram também os vossos pais, fazei vós também. Eles se apegavam na religião, eles estavam lá por muito tempo, não podiam perder a reunião nenhuma de Jesus Cristo, não perdiam nenhum ponto da pregação, lugar da pregação de Jesus Cristo. No templo estavam lá, sinagoga estavam lá, na estrada estavam lá, na beira da montanha estavam lá, onde quer que fosse Jesus pregando, eles estavam sempre lá, mas seus corações rebelaram contra Deus. Seus corações rebelaram contra Cristo, seus corações rebelaram contra a verdade, seus corações rebelaram contra a sua própria salvação, seus corações rebelaram contra o céu e contra esta revelação, seus corações rebelaram contra a sua alegria eterna. Usaram a religião para operarem contra eles mesmos, usaram a tradição para andar contra eles mesmos, usaram o endurecimento para obrarem contra eles mesmos e usaram suas intenções malignas para operarem contra eles mesmos. Esta noite estamos a olhar esta passagem, João capítulo 8, a partir do verso 12 até 30. O tema é a libertadora verdade de Cristo à luz. A verdade libertadora de Cristo à luz. 3 pontos, vamos dividir o ensino. 1. Andando na luz da verdade salvadora. A verdade de Jesus Cristo liberta, a verdade das boas novas, a verdade dos céus, é a verdade de Deus, a verdade que salva, andando na luz da verdade, da luz que é verdade. Ganhando, número 2, ganhando os perdidos se os perdidos estão perdidos na religião. Alguém pode se perder na religião. Os perdidos que estão perdidos no denominalismo, alguém que está na denominação, os perdidos que estão perdidos na tradição, alguém pode se perder na tradição. O perdido está perdido na religião,
estão perdidos na religião, não têm a verdade salvadora, acautelando ou advertindo a nós que estão perdidos no reino cristão. Vai à igreja, estão perdidos. Lê a Bíblia, estão perdidos. Pertencem a uma denominação, perdidos. E eles praticam qualquer que seja a celebração da oração, mas nem com isso estão perdidos. Advertindo os perdidos sem a verdade salvadora. Número 1, estamos a olhar, andando na luz da verdade salvadora. Capítulo 8, verso 12. E falou depois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele não diz que eu era. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe de que está a falar? Aquele que me segue, número 1, fala dos seus discípulos que tinham deixado tudo e o seguiam. Falava àqueles discípulos que foram chamados os antigos membros da igreja. Então falava também aos novos convertidos. Aquele que acaba de receber a salvação no versículo 11, aquele que acaba de receber a salvação em poucos dias já passados, diz: nem eu te condeno, a condenação já saiu, já passaste da morte para a vida, agora nasceste de novo, recebeste o perdão, já é justificado. E aconteceu por pouco tempo atrás, aconteceu por poucas semanas atrás, agora você lhe segue, és novos convertidos. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas tem a luz da vida. Viemos ao verso 13. Disseram depois os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Entendam o que eles diziam? Diziam: alguém te... Você, louvado seja o Senhor, eu sou um vendedor. E alguém disse: porque ele disse isso, então o testemunho dele não é verdade. Por que não é verdade? Alguém diz: louvado seja o Senhor, eu alcancei o emprego, eu sou um professor. E dizes: porque você testifica de ti mesmo, então o teu testemunho não é verdadeiro. Sim, é verdade. Alguém diz: eu sou engenheiro, é o que ele é, e te diz, e Jesus Cristo diz: eu sou. É como tu pode dizer que eu sou um homem, eu sou uma mulher, sou um rapaz, sou uma menina. Assim como você pode dizer que eu sou um estudante, sou um professor, tu pode dizer eu sou um obreiro, sou um líder, e é verdade, porque isso é o que você é. E Jesus Cristo agora diz: eu sou a luz do mundo. Olha para estas pessoas, e alguns vieram dizer: eu sou um fariseu, e dizer: porque você testemunha de ti mesmo, o teu fariseísmo não é verdadeiro. Mas é verdade, ele é Cristo. Eu sou escriba, sou saduceu, sou israelita, sou nigeriano, sou ganense, sou africano, sou americano. Isso é verdade, e isso é verdade. Não pode dizer que porque ele assim o disse acerca dele mesmo, então isso não é verdade. Mas essa não é a razão. Eles responderam, disseram depois os fariseus: porque tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho, me digam, o meu testemunho é verdadeiro. Ele é sempre verdade. É o fiel, ele sempre falou a verdade e nunca falou a mentira. Disse: o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Excepto que eu vos diga, eu tento vos ajudar de modo que saibam que eu vim do Pai, que eu vim do céu. Isso, um dos fariseus veio a ele e disse: nós sabemos que tu és o professor que vem de Deus, mas porque ninguém faz esses milagres que tu fazes, excepto que Deus esteja com ele. Olha para eles agora, pretendendo como se eles não sabiam. Diz no verso 15: vós julgais sendo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Está sempre referindo, o Pai Celestial sempre referindo a Deus como seu Pai. Está sempre escrito, está escrito na lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Verso 18: eu sou o que testifico de mim mesmo,
e de mim testifica também o Pai que me enviou. Veja, o que queria que fizesse é que entendesse acerca dele. Na luz, sabia que Jesus Cristo, como luz, o que ele testificava dele mesmo, e seu testemunho dizia que não era verdadeiro. E a pessoa que testificava por ele, João capítulo 1, 9. João capítulo 1, verso 9. Isso era a verdadeira luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o que vem ao mundo. Esse é João Batista testemunhando que Jesus Cristo é a luz. Essa era a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Era a luz para cada um. Mesmo para os fariseus era a luz. Mesmo para os judeus era a luz. E para todos os gentios era a luz. Tinha que ser a luz. E a profecia falou disso em Mateus capítulo 4, Mateus 4, a partir de 15. Mateus 4, 15. A terra de Zabulon e de Naftali, os que estavam assentados à sombra da morte, viram a luz. E os que estavam assentados na sombra da morte, a luz brilhou, e era a luz naquele tempo. Jesus Cristo começou a lhes falar, dizendo: arrependei-vos, pois, porque o reino de Deus é chegado. Sabiam do reino, ele era o reino dos reinos. Ele lhes dizia, mostrando-lhes a luz, como deviam entrar no reino. De fato, quando olharmos o último livro do Antigo Testamento, qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 4, estamos lendo aqui o verso 2. Veremos o que dizem as Escrituras acerca dele. Mas para vós que temeis o nome, nascerá o sol da justiça e salvação com esse capital. O que é que diz ali? O sol natural para os escribas, alumiando todo mundo. Assim seria Jesus Cristo. O sol da justiça seria a luz da justiça para o mundo todo. Diz, o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Então, referindo a Jesus Cristo, ele traria a luz para essas pessoas. No invés de andarem na luz, eles andavam contra a luz. Eles argumentaram, desacordaram, opuseram-se, rejeitaram a luz. Eles rejeitaram, eventualmente crucificaram a ele. E eventualmente agora eles estão sofrendo nas trevas eternas. Viemos ao capítulo 8 de João, vemos o que o Senhor nos diz a fazer, que nos separamos dos fariseus, nos separamos dos escribas, nos separamos dos duvidosos, daquelas pessoas que argumentavam, e veremos o que ele quer que façamos. Então, Jesus dizia-lhes: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andar na vida. E eu ando na luz. Eu não estou a andar nas trevas. Eu disse, eu não andarei nas trevas. Não andarás nas trevas em nome de Jesus. Sua luz está sempre brilhando. Não há trevas nele, porque Deus é luz e Jesus é Cristo. Em João capítulo 12, verso 35. Verso 12, capítulo 12, 35, diz: disse depois Jesus: a luz ainda está convosco. Ainda iria na cruz para Calvário, disse ele: não me vereis fisicamente. Se tivesse que me perguntar alguma coisa, eu vos mostrei o caminho da salvação, o caminho da verdade, a luz, e essa é a vossa oportunidade enquanto eu estou convosco. Por isso que ele diz: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz,
para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Verso 46, no verso 46, eu sou a luz que vim ao mundo, eu vim ao mundo para ser luz, veio para nos alumiar, veio nos mostrar o caminho, veio nos mostrar a luz no nosso coração, mostrar a luz na face do Pai, veio para mostrar o caminho que guia para o céu. É por isso que ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A idolatria é parte dos que estão nas trevas, pecaminosidade é parte dos que estão nas atividades, ocultismo são trevas, e toda a tradição do mundo que não salva ninguém é trevas. Religião que diz isso tudo é trevas, mas quando tu tens Jesus Cristo, abandona a idolatria das trevas, as trevas do ocultismo, da tradição, as trevas dos pagãos, e agora dou graças a Deus porque vejo pessoas andando na luz agora. Você andarás na luz e a luz continuará a brilhar mais e mais em ti, no nome de Jesus. Há milagres à tua volta, há pessoas em tua volta que ainda andam nas trevas. Eu oro que a tua luz vai brilhar para que o dia possa ver os boas obras que estão nos céus, em nome de Jesus. Efésios capítulo 8, Efésios 5, 8. Efésios 5, estamos lendo verso 8. Diz: porque no outro tempo eras trevas, aquela mulher que trouxeram a Jesus e interromperam o seu ensino, porque disseram, apanhamos ela no ato do pecado. Essas eram trevas, pecado, pecaminosidade e trevas. Mas agora veio a luz, e Jesus podia dizer, você era, diz, eras nas trevas, mas não nasceste nas trevas. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. E diz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Sabe o que significa isso? Você está no escritório e queres ter uma poder de assinar isto e assinar aqui. Você quer cometer crime e fazer coisas fraudulentas e diz, será que isto é aceitável ao Senhor? Até que talvez na tua casa a menina que se faz tão barata, ela se expõe a ti e que tu tens que fazer. Você pergunta, é isto agradável ao Senhor? Você vende no mercado, é a luz, porque tudo que tu fazes agora, você traz a luz, a tua mercadoria traz a luz, o teu relacionamento traz a luz, a tua interação com pessoas traz a luz, a tua educação, você traz a luz, porque agora tens que andar na luz. E você está vendendo e alguém diz, eu vendi isso muito mais, e você sabe que isso é muito alto, e você conhece o preço real, e você diz, você vai fazer um grande ganho dessa maneira daquela. Você descobre, você se coloca, se isso é agradável ao Senhor, você quer casar-se, não faça nas trevas, faça na luz. Queres ter filhos, não faça nas trevas, faz na luz. É que de tudo quanto seja o método que faz, tudo quanto você vê, se há alguma coisa que tu tens que vir à igreja dizendo, louvado seja o Senhor, isto é o que eu fiz, ali onde eu fui, se não pode dizer isso, não pode provar o que você faz que é agradável ao Senhor. Olha o verso 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. As pessoas que fazem coisas malignas, você diz, não faça isso. Alguém quer encobrir, alguém tem que dizer uma mentira para cobrir outra mentira, então ajustar para que não se possam prender. Isso são trevas. Mas se é um filho real de Deus e diz não irá comunicar-se com as trevas infrutíferas das trevas, mas antes condenarás. Vês que sabe que alguma coisa acontece, você conhece que a verdade é isto, você sabe que o coordenador pode abrir e o missionário pode abrir, pode perguntar, o pastor do estado pode perguntar, de que você está à procura? Estou à procura do fulano tal,
e você vá àquelas pessoas e diz, no caso de perguntar acerca disso, mas aquilo, isso é o que eu te disse, isso é o que devem te dizer. Eu que lhe disse a ela, devem dizer isso. Isso são trevas, porque você está a encobrir as trevas, então está a colocar uma sombra embaixo da sombra. Então diz, não comuniquei-vos com as trevas, daqueles que andam nas trevas. Diz, porque é uma vergonha, porque o que eles fazem em um culto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Isso desafia a ti e a mim, diz no versículo 18, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Me digam alto, e Cristo te esclarecerá. Há pessoas que não querem a luz de Cristo, estão numa esquina a fazer alguma coisa nas trevas, quer continuar na esquina. Ele sabe que a sombra lhe cobra, ele ficar na esquina para que ninguém saiba, mas sabe, Deus sabe, e o julgamento virá se não te arrepender. Por isso que ele diz, levanta-te e entenda que se andares na luz, então andarás para a eternidade, mas se tu andares nas trevas, isso é coisa terrível, é hora que você andará na luz. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Em Romanos 13, verso 11, diz, e nos diz, acerca das trevas e luz, diz, e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, o que temos que rejeitar? Rejeitemos, pois, as obras das trevas, as práticas das trevas, o presente pecado das trevas e todas as práticas do pecado, todo o ocultismo, lança fora, todas as tradições, lance fora, e todo o mundanismo das trevas que quer encobrir para que ninguém saiba que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e isso é o que tenho que fazer. Diz, lance fora isso, e vestamos-nos das armas da luz, andemos como, diz, e andemos como, veja, há pessoas que são desonestas, isso são trevas, pessoas infiéis são trevas, pessoas que são sombrias são trevas, pessoas que são fraudulentas é trevas, as pessoas que estão no erro é trevas isso, as pessoas que estão na decepção é trevas. Diz, andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedice, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Se você tem que vos revestir de alguma coisa e queres que a luz brilhe sobre ti, o pecado secreto, fazendo isso, o pecado secreto que vou ali, ninguém vai saber, o secretismo bebendo, ou o secretismo de fumando cigarro ou marijuana, o secretismo de tomando o suborno ou roubar o dinheiro que não te pertence. Disse, temos que parar tudo isso, porque é a forma que das pessoas que andam nas trevas, o secretismo eles não devem saber, mas porque eu faço isso por causa daquilo, eu vou reagir assim, daquela maneira. Disse, esse secretismo todo, vamos parar, e isso vai parar. Eu disse, vai parar. Mesmo que a criança não sabe, a mãe não pode saber, tudo que o filho faz, o pai não pode saber. Por que não? Diga ao teu pai, mesmo que seja errado, e ele vai te corrigir, te colocar no lugar da justiça. E ainda que o coordenador, pastor, não pode saber, não, deixa que ele saiba. Traz a tua luz que seja aberta e ande na luz. Não seja como um fariseu, não seja como um saduceu e todos aqueles tipos de coisas. E eles tornam-se lascívias, eles vêm de uma forma secreta e lançam algo. Dizem, sabemos que tu és um professor que vem de Deus. Agora, nos diz acerca disso, daquele, e verdadeiramente Jesus lhes falou. E ele continua a verdade. Todas as coisas superficiais, diz, por que me tentas? Olha para isto, olha para aquilo. Ele nos diz agora,
Porque ele foi para a eternidade antes de você conhecer a verdade, e aquele tempo será tarde, mas dou graças a Deus porque há um arrependimento hoje. Dou graças a Deus à restauração hoje. Dou graças a Deus à misericórdia de Deus está disponível hoje. Por isso que ele diz: revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne. Não tenhas cuidado da carne, não tenhas cuidado da carne nas suas concupiscências, ou para cumprir as suas concupiscências. Você estará livre, andarás na luz, e a graça de Jesus Cristo virá a ser abundante em cada vida de um de nós, em nome de Jesus. Agora viemos ao ponto número 2, advertindo os perdidos sem a verdade salvadora. Jesus Cristo é verdade, foi tão claro, falou às pessoas. Viemos a João capítulo 8, 19, verso 19. Agora, então disse-lhes: quem é o vosso pai? Jesus Cristo. Vocês nem me conheceis, nem conheceis o meu pai, porque se me conhecesseis, conheceriam o meu pai também. Essas palavras falou Jesus no tesouro, assim que ensinava no templo. Ainda continuava no templo e ensinava no templo, e ninguém, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro e ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Digam-me o que vem a seguir, porque ainda não era chegada a sua hora. Sabemos que ele vem e está a subir. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Diz: porque seu tempo não tinha chegado. Há certas pessoas que se chamam crentes, se escondem na casa, se escondem na gaiola, em algum sítio, não podem sair, não podem fazer isso mais aquilo. Eu lhes pergunto: por quê? Porque é muito perigoso. Este tipo de meninas e rapazes que estão lá fora, há um perigo aqui e acolá. O perigo está lá fora, mas Deus, dou graças a Deus porque Deus está vigiando por ti. Eu disse: Deus está vigiando por ti. Até que o teu tempo chega, ninguém vai colocar mão sobre ti. Todas aquelas pessoas com poder de ocultismo, qualquer que seja a tradição, com o poder das trevas, você estará lá e a luz vai brilhar em ti. Deus vai edificar um muro à tua volta e ninguém vai te tocar, em nome de Jesus. Não posso ir ao estudo bíblico à noite. Por que não? Porque lá fora não sei o que vai acontecer. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer exceto o favor de Deus e a proteção de Deus. Esteja livre e viva a tua vida. Outras pessoas dizem: eu alcancei este milagre, não posso dar testemunho. Pastor, imediatamente quando eu der testemunho, alguém lá vai levantar, vai tomar e vai virar o testemunho. Nunca. Alguém grite: nunca. Não vai acontecer contigo, em nome de Jesus. A tua vida está segura. Tua família está segura. Vigiará por ti. Não temas, estarei contigo. Não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu vou te proteger. Aquele que te toca, está a tocar a menina do Senhor. Com longa vida te satisfarei. Ver-te-ei a próxima vez. Ver-te-ei próximo ano. Viverás longo. Precisamos de ter a confiança de que onde quer que vamos, a uma vez que estamos no centro da vontade do Senhor, o Senhor é conosco e vai ao norte, vai ao sul, vai a este, vai ao oeste. Porque o seu tempo ainda não tinha chegado, a sua hora não tinha chegado. Verso 21, disse depois Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Falava do Pai, que iria para o Pai, que terminaria a sua tarefa. Ainda com isso não entenderam. Verso 22, dizia, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo e eu de cima. É simples para entender. Vós sois da terra, vosso pai, vossa mãe estão aqui quando nasceram. Eu vim do alto, eu vim de cima.
e vós sois deste mundo, vejam onde nasceram, esse é o mundo, mas vejam de onde eu venho, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Significa que eu sou Salvador. Se não credes que eu sou, morrereis sem a salvação. Eu sou o vosso curador. Se não credes que eu sou, morrereis nas vossas doenças. Eu sou o libertador. E se não credes que eu sou o libertador, morrereis na vossa opressão. Eu sou o santificador. Eu sou aquele que faz santo. E se não credes que eu sou, morrereis sem a santidade. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que ele disse: eu sou o Salvador, sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou aquele que traz a graça de Deus do céu para cada um poder receber. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então disseram depois: quem és? Quem és tu? Lhes dizia antes. Leram desde o primeiro capítulo. Disse: este é o rei dos judeus. Agora dizem: quem tu és? Disse: eu sou a luz do mundo. Lhes disse prontamente, mas pergunta: quem tu és? Disse-lhes que eu sou o Salvador do mundo. Olha para o capítulo 4. Esse é o Salvador do mundo. Ainda faziam essa pergunta: quem tu és? João disse: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas continuam fazendo pergunta: quem tu és? Disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda continuava a fazer-lhe perguntar: quem tu és? Disse-lhe Jesus: isto mesmo que já desde o princípio vos disse, desde o primeiro capítulo, o capítulo 2, vos disse no capítulo 3, vos disse no capítulo 4, vos disse em todos os. Veja as obras que eu faço, as evidências de quem sou eu. E disse: eu vos tenho dito desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas muita revelação. Ainda que possa trazer outra revelação, nisso não crereis. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho enviado, isto falo ao mundo. Mas, verso 27, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Não entenderam que lhes falava do Pai. Imagine como eram essas pessoas, a condição de seus corações, a condição das suas mentes, a condição da sua irrecebibilidade. Veja que lhes falou no templo, não entenderam, ouviram a base do ensino que nunca ouviram do Senhor Jesus Cristo, nem com isso não entenderam. Ele tocou o assunto muito importante da eternidade, que ele para lhes ajudar ao céu, mas não entenderam. O único Salvador, o grande do que os anjos, o grande do que todos os homens, parado perante eles, e lhes revelando o Pai Celestial a eles. E a Bíblia diz: não entenderam. Ele falou para lhes ganhar, não entenderam. Ele falou para lhes advertir, não entenderam. Ele falou para lhes acautelar, não entenderam. Ele lhes advertiu de morrer nos seus pecados. Disse: se não credes na salvação que eu trouxe, na vida eterna que eu trouxe, e a graça de Deus que trouxe, e se não credes na misericórdia e compaixão que eu trouxe, e se não credes na mensagem das boas novas que irá vos guiar fora do pecado para a salvação, e se não credes isso, disse: morrereis nos vossos pecados. Morrereis na ignorância, se não entenderem, morrão na incredulidade, se não entenderem, morrão nas trevas. Mas a Bíblia diz que nem com isso entenderam. Ele lhes advertiu de perecer, lhes advertiu de perder os céus, lhes advertiu de irem ao inferno. Verso 21. Disse depois Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado. Disse: se vocês morrerem no pecado, estão perdidos para sempre, irão ao inferno. E se morrerem no pecado, e diz no verso 21, para onde eu vou, onde é que ele ia? Pergunto onde ele ia. Na casa do meu pai há muitas mansões, se não, assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, voltarei de novo. Ele virá de novo
e vos levarei para mim mesmo, de modo que onde que eu estiver, estejais vós também. Não entenderam, não entenderam. Disse, onde eu vou para o céu, não vireis vós. Sem a salvação, vós não vireis. Sem a santificação, vós não vireis. Sem a santidade, vós não vireis. Sem a graça de Deus, o perdão de Deus, a redenção de Deus, vós não vireis. E continua a dizer, verso 22, dizia, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, porque ele diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. Ele lhes advertiu, ele lhes falou diretamente, lhes abriu, mas o seu destino, lhes mostrou o seu destino, mas não entenderam. Jesus Cristo agora fez muito claro para eles, 44, no verso 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Ele foi claro na sua explanação. Disse, vós sois do vosso pai diabo. Ainda que ele lhes falou claramente, disse, não entenderam. Não entenderam o conhecimento celestial. Eles entendiam somente as coisas terrenas, as circunstâncias terrenas, e não entenderam a verdade eterna e essencial. Eu oro que tu entendas. Eu oro que você entendas. Qual é a meta do seu entendimento do assunto mais interno? Um assunto no colégio, uma disciplina muito importante no colégio ou na sua profissão. Então, você entende tudo isso, mas não entende as coisas que guiam para você. As coisas profundas. Outras pessoas podem entender as coisas tão profundas das estrelas, dos oceanos, mas a mensagem essencial não se preocupa em entender. Todo o conhecimento pode te desapontar. E quando morrer, a única coisa que te levará para o céu, sendo nascido de novo, excepto que o homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. O conhecimento que te levará ao céu, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Investigam tudo, estuda tudo, você compra livros, tudo quanto seja o material para aprender isso, mas aquilo, até que você seja firme naqueles assuntos, mas somente isso vai te ajudar a te seguir até a morte. Depois da morte, todo o conhecimento é inútil, e o único conhecimento que te levará para o céu, para a eternidade, é este conhecimento de quem Jesus é, o Salvador, o Santificador, aquele que te traz a graça, aquele que tira os teus pecados, aquele que te guia para o Pai e te reconcilia com Deus Todo-Poderoso. E se não tiveres o conhecimento disso, a eternidade será para alguns, perante alguns será um miserável. Eu tenho esse diploma, aquele diploma, mas não há entendimento da salvação. O que é que vais fazer quando tu morreres? Eu oro que serás sábio em nome de Jesus. Alguém está aí, eu disse, você será sábio em nome de Jesus. É por isso Jesus lhes advertiu e lhes disse, buscai o conhecimento que irá vos ajudar para entrar na eternidade e para vos levar ao céu. João capítulo 7, estamos lendo o verso 34. Em João 7, capítulo 34, diz, vós me buscareis e não me achareis. E onde vós me buscareis e não me achareis, há um tempo de buscar o Senhor e o achar, há um tempo como este, uma noite como esta, um dia como este, assim que todo o povo que está aqui, oramos por vós para que seja restaurado, oramos por vós para que sejais santificados, oramos por vós para que sejais ao céu. E então o povo de Deus concorda concernente a alguma coisa que pedirmos. É fácil para tu se salvar, mas se você recuar, eu oro que você não vai recuar. Então, vê o tempo em que será tarde. Por isso que ele diz, no capítulo 7 de 34, vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Onde eu vou, eu estarei lá. Dou graças a Deus porque eu estarei lá. João, capítulo 3, ele nos advertiu, capítulo 3 de João, verso 18. No verso 18 diz, quem crê
não é condenado, mas aquele que não crê é condenado prontamente, porque não crê no unigênito Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus, sabe? Temos pessoas loucas que aprendem a Bíblia, mas nunca dizem: já tenho o suficiente, agora é tempo de arrepender-se, é tempo de crer. Eu faço um ato decisivo, eu decido, ainda vou aprender mais, mas isto que eu agora entendo, que Jesus é o Salvador, isto agora que entendo, que se eu não me salvar, perecerei para sempre. Eu quero te fazer deste conhecimento, eu quero ser salvo a este ponto. Então fecha o assunto e conversa do pecado e crer no Senhor Jesus Cristo e apontar o lugar e o dia e o tempo quando Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e diz: louvado seja o Senhor, eu agora estou no caminho do céu. Eu posso te dizer onde eu fui salvo e quando fui salvo. Eu posso te dizer o lugar onde eu fui salvo. Eu posso te dizer: louvado seja o Senhor, eu estou no caminho do céu. Alguém aí: louvado seja o Senhor, estou no caminho do céu. Alguém aí, me diga alto. Porque tu crês e você se lembra do dia, te lembra do tempo, quando deste a tua vida ao Senhor, e tudo quanto acontecer, e se alguma coisa acontecer agora, eu estarei lá em cima. Eu estarei em cima. Verso 36, João capítulo 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha para isso. Tu podes fazer isso hoje. Se ainda não tem feito, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre ele. É ouro que o favor de Deus vai permanecer em ti. Hebreus 2, estamos olhando o verso 1. Hebreus 2, estamos lendo o verso 1. Diz: portanto, convém-nos atentarmos com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para a mensagem da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, para a mensagem de fazer as coisas certas com Deus. Quando tu trouxeres o teu dom ao altar e lembrando que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa ali o teu dom e vá e conserta. Temos que dar mais diligência para as misericórdias de Deus. Não é somente ouvir e guardar, somente aprender e não crer no Senhor Jesus Cristo, somente ouvir e guardar o conhecimento e não tomar um passo decisivo. Diz: portanto, convém-nos atentarmos com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, como é que vamos escapar à punição na eternidade? Como escaparemos ao julgamento de Deus se negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos confirmado depois pelos que a ouviram? É ouro que você não vai rejeitar, você não negligenciarás, e não será negligente da salvação. E quando tu morres, onde está a tua salvação? Eu já ouvi, mas não decidi. Será tarde nesse tempo. Então haverá punição eterna. É ouro que você vai decidir hoje. Hebreus 10, estou lendo 26. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, como os fariseus souberam que ele é o Salvador, sabiam que este é o grande operador de milagres, sabiam que este é o libertador, mas de tudo eles rejeitaram liberadamente. Mas se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício final já foi feito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.
e em nenhuma outra coisa fazemos sem Jesus Cristo, não nos traz a salvação, mas uma certa expectação horrenda do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, são os fariseus, e quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já ouvi, de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, podemos ler juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez, finalmente, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso era a advertência que deviam lhes chamar a atenção, mas não escutaram. Todos os fariseus que morreram sem a salvação, os escribas que morreram sem a salvação, mas dou graças a Deus porque você não morrerá sem a salvação. A salvação está disponível, a salvação é livre, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não há dúvida acerca disso, porque o Senhor cumprirá sua palavra. Viemos ao ponto número 3. A dignidade do Senhor, o nosso sustentador. Viemos a João, capítulo 8, 28. João 8, 38. E disse-lhes: eu falo do que vi junto. Eu sou o sacrifício final. Eu sou aquele, o pastor, o libertador. Eu sou o mediador entre Deus e o homem. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e não faço nada de mim mesmo, mas como o meu Pai me tem ensinado, assim falo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque faço sempre tudo o que o agrada. Veja o que Jesus diz: quando levantares o Filho do Homem. O que significa para levantar o Filho do Homem? Estamos a dar capítulo 12 de João, João 12, 32. E eu olhem aqui por algum momento. Sabe, muitas pessoas algumas vezes, quando fala de levantar, o que significa nas suas mentes é como o exaltar, levantar. Isso está bom, mas o que Jesus disse, quando eu for levantado, verso 32 de novo, e eu, quando for levantado da terra, todas as trarei a mim. E dizia isto, me digam, significando de que morte havia de morrer. Está a falar de ser levantado na cruz. Ser levantado na cruz. Diz, no verso 34, diz: respondeu-lhes a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Falou da sua crucificação. Voltemos para João, capítulo 8, 28. Veja a dignidade de Cristo, o caráter de Cristo, a justiça de Cristo. De fato que Ele é a luz, Ele agradou ao Pai em todo momento e em tudo. Quando for levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou,
e que nada faço de mim mesmo. E ele podia dizer desde de manhã até a noite, eu não me exalto a mim. Não é somente saltar para a conclusão, saltar para a ação e espalhar e não ouvir de Pai. E se é um real Filho de Deus, Jesus Cristo, permanece em ti. E se não estás a fazer nenhuma coisa, dizer alguma coisa de qualquer maneira, fazer qualquer que seja, sem saber que se isso agrada ao Pai, será que isso é plano do Pai? Se isso vai glorificar ao Pai, se isso é a razão pela qual que eu digo, amado, por isso que ele disse, nada faço de mim mesmo, mas como o meu Pai me ensinou, todos os ensinos que recebemos da palavra de Deus, tudo que o Espírito nos revela do Pai, e se tomarmos isso à consagração, e você quer se casar, será que você leva a comissão? Se você quer alcançar um emprego, será que não leva isso à consagração? Tu queres ter um relacionamento, um amigo qualquer que seja, será que leva o ensino da palavra de Deus para a consagração? Você viaja para fora, você quer ir ficar num outro sítio, onde não ouves a palavra de Deus nunca mais, será que estás levando lá a palavra de Deus para a consideração? Marido e esposa, será que estão a tomar a palavra de Deus para a consagração? Alguma coisa aconteceu e isto realmente te feriu? É como se você está a ferver internamente e você tem que agir. Será que você se lembra da palavra de Deus que aprendeste antes de você fizeres alguma coisa? E ele diz, não faço nada de mim mesmo, mas o Pai, como me ensinou, assim eu falo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre. Eu oro que essa graça seja sobre cada um de nós, porque sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Veja o tipo de vida do Senhor Jesus Cristo em João 5, estou lendo verso 19. No verso 19, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer do Pai. Ele não faz alguma coisa como habitual. Sabe, há coisas que algumas pessoas fazem como hábito. Ele fez, de outra vez foi uma falta, de outra vez ele falhou e torna-se isso um hábito. E diz, faz isso agora. Diz, eu não ajo assim, eu não me comporto assim, eu ouço o meu Pai, eu vejo o que glorifica o Pai, eu vejo o que o Pai está fazendo, porque o Filho não faz nada de si mesmo, mas faz coisa que o Pai vem, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Verso 30. Diz, não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Diz, é pequena coisa, não quero envolver Deus nisso. Disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Diz, eu não busco a minha vontade. O único Filho de Deus não busca a minha vontade, mas aquele que os anjos o adoram diz que não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Capítulo 6, 38. Capítulo 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Desci do céu não para fazer a minha vontade. Sabeis, algumas vezes é com muita pena. Algumas vezes temos servos, o servo que vem para ver contigo em casa. Aqui está o marido, o filho, a esposa, os filhos. Então, entregam uma acomodação completa àquele servo. E será que enviamos aquele servo para a escola como nossos filhos? Então, aquele servo começa a se orgulhar e começar a fazer a sua própria vontade. É como se é um controlador do pai, da mãe, dos filhos, de toda a casa. Então, alguém que pode vir dizer, amigo, você entende que esta família somente está te ajudar. Você não é filho da família, você é um servo. Como servo, é bom exaltar o teu mestre, a mãe que toma conta de ti. Não faz a tua própria vontade. Há pessoas que vêm à igreja como essa, então o Senhor lhes dá graça, ele prega para lhes ajudar, os pastores lhes pastoreiam,
Então cada um está a tentar fazer o seu melhor para que seja confortável, sejam alegres e possa ter tudo que o Senhor quer que tenha. Oramos por eles, lhes damos as promessas de Deus e tudo que Ele faz, quer fazer a sua própria vontade. Tudo subitamente. E se alguém precisa de lhe chamar à parte e dizer Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e se não fez assim, sempre agradou ao Pai, e diz no verso 38 do capítulo 6, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu oro a Deus para que vai tocar nosso coração. Eu oro a Deus que faz viver um cristianismo que devemos viver em nome de Jesus. Capítulo 12 de João 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que é de dizer e sobre o que é de falar. Ele tinha a personalidade, é a segunda personalidade na eternidade, mas entendia que eu vim fazer a vontade do meu Pai. E quando há orgulho no coração, não pode dizer isso. Quando há endurecimento do coração, não pode dizer isso. Quando há rigidez no seu coração, não pode dizer isso. Quando o treinamento que te deram no colégio, na escola, ele subiu acima da doutrina, a palavra de Deus, e dizem, ele nos ensinou a matemática na escola, numa escola profissional, e você continua a fazer isso, então fazer contrário à palavra de Deus, e não vier a palavra de Deus e dizer, aqui está a palavra de Deus, Jesus Cristo, é digno, é baseado nisso. Ele sempre fez a vontade do Pai, agora você diz, ainda que conheço, você aprende, ouve a palavra de Deus, mas você esqueceu a vontade de Deus. Mas Jesus que disse, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento, o que devo dizer e o que devo falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Seremos assim. É por isso que o Pai testemunhou acerca dele. O Pai vai testificar a teu respeito. O Pai vai testificar a teu respeito. Mateus 3, 17. Mateus 3, estamos lendo o verso 17. Diz no verso 17: eis o que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Me diga o que vem a seguir, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Quando todos os passos que você tomar, em todos os lugares, em todas as ações, em todo lugar no escritório, em tudo que faz no mercado, tudo que faz com teu marido, tudo que fazes na ausência do teu marido, tudo que fazes com a tua esposa, tudo que fazes na ausência da tua esposa, tudo que fazes na presença de papai e mamãe, tudo que fazes na ausência de papai e mamãe, tudo que tu fazes é de acordo com a palavra de Deus, porque a graça de Deus está em ti. E se Deus olhar para ti e dizer: eis aqui o meu filho amado, a quem me comprazo. E quando Deus se comprazer de ti, se o arrebatamento acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, deu graças a Deus porque você irá. Eu digo, deu graças a Deus porque não falharás o arrebatamento. Porque nos diz em Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. E pela fé, Enoque foi transladado para que não provasse a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho. Qual o testemunho? Pergunto, qual o testemunho? De que agradara a Deus. Eu agradarei a Deus. Eu disse, tu vais agradar a Deus. Toda a graça que precisamos, toda a força que precisamos, todo o conhecimento que queremos, toda a luz que precisamos, de modo que tudo e em todas as áreas não nos tire dos olhos, não agimos de qualquer maneira e vivermos como se não pertencemos a Jesus. E viveremos de acordo com a palavra de Deus, e se Cristo dirá, eu habito nele. E Ele faz pelo meu conhecimento, pela minha graça. Ele faz de acordo com a luz que eu lhe dei. E a luz continuará a brilhar. E tu podes dizer que pela graça de Deus, eu ando segundo a palavra de Deus e de acordo com a fé e a fidelidade da palavra
eu agrado ao Senhor. Este é aquele, o único Salvador, é o caminho, é a verdade, é a luz. Ele é a luz do mundo, que alumia todo aquele que vem ao mundo. Ele é a porta para o céu, ele é o pastor e o bispo das nossas almas, ele é o professor que vem do céu, ele é o dador da graça e da vida eterna, ele é aquele que é o poder de Deus, ele é a força dos crentes, é o sustentador dos crentes, o Deus Paz, o Deus Conhecimento. E disse: este é o meu filho unigênito, o meu filho unigênito em quem me comprazo. Os anjos anunciaram, os profetas profetizaram, por muitas gerações de muitos centuriões antes que ele viesse, profetizaram acerca dele. Este é o Salvador, este é o pastor, este é o santificador. O que faço agora? Porque Jesus Cristo, ele revelou-se prontamente. Voltemos a João capítulo 8. João capítulo 8. Estou lendo o verso 30. João 8, verso 30. Dizendo ele estas palavras, muitos creram nele. Falando ele estas palavras, muitos creram nele. A palavra que falou naquele tempo está falando as mesmas palavras hoje. Dou graças a Deus, há crentes na casa hoje. Não se desviará da verdade, não se desviará dele. E o que fazes agora? Você o conhece, ele é o digno, é o Cordeiro de Deus, é o Salvador, é o Redentor, é o Santificador, é o dador de toda a graça. Conheça ele, creia nele. Quando fala a palavra às pessoas, até os judeus estavam lá, os fariseus estavam lá, os duvidosos estavam lá, mas estas pessoas decidiram: eu crerei, tu crês esta noite, receba aí. Assim que tantos que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome, você o reconhece, você crê nele, o recebe, você o confessa, porque diz: se me negares perante os homens, eu te negarei perante o Pai. Mas se o confessares perante os homens, ele também te confessará quando entrar do outro lado. Reconheça ele, creia nele, receba-o, confessa-o, obedeça-o. Tudo quanto ele disser a ti, faça. Tudo que aprendemos hoje, e deixou-nos um exemplo para que sigamos as suas pisadas. Você o obedece, você viva para ele, você o segue até o fim, e decidir seguir Jesus. Não voltarei. O mundo atrás de mim e a cruz diante de mim, não voltarei. Ainda que os meus amigos se opõem, sim, eu seguirei. Não voltarei, porque eu o sigo até que cheguemos no céu, e eu chegarei naquele céu. Tu chegarás naquele céu em nome de Jesus. Dizia aquelas pessoas: onde eu vou, vocês não ireis, mas quando ele for, onde ele for, é onde nós vamos. Onde ele está, é onde nós estaremos. E estaremos com ele para sempre em nome de Jesus. João 14, 1. João 14, verso 1. Diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou. Disse: eu vou, já foi agora, vou preparar-vos lugar, e para mim, e estaremos lá em nome de Jesus. E diz: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O nosso Senhor vem de novo. Para os salvos ele vem de novo, para os santificados ele vem de novo, para os que foram lavados e purificados e purgados pelo sangue do Cordeiro, ele vem de novo. Diz: e se eu for preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei para vós mesmos, para vos tomar para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde eu estiver, estejais vós também, e eu estarei lá. Eu disse: eu estarei lá. João 17, 24. João 17, 24. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Os fariseus não estarão lá, eu estarei lá. Os escribas não estarão lá, mas eu estarei lá. Os duvidosos não estarão lá, mas eu estarei lá.
Ele orou ao Pai. Quando orou para a nossa santificação, disse: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Recebemos a palavra de Deus concernente à luz, que é uma verdade libertadora de Jesus Cristo, a luz, e o Senhor nos chama e diz: agora já vimos a luz, mostra-nos o caminho, e diz: andai na luz, andai na luz, andai na luz, eu andarei na luz. Estás aonde? Eu andarei na luz. A graça de Deus estará suficiente na tua vida. A tua decisão vai suportar-se com o Pai Celestial. Estarás firme. Tudo quanto o mundo estiver a fazer à tua volta, estarás firme no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, e andarás pela sua graça na luz, na força, no seu poder, e andarás na luz em nome de Jesus. Iremos nos levantar e falar com o Senhor em oração, que nos dê a graça. E se não nasceu de novo ainda, esse é tempo de nascer de novo. É muito simples. Você se converte dos pecados e crês no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por ti na cruz de Calvário. Diz: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E se já fizeste isso, andando na luz e vives na luz, que é uma força habitual, e tu queres a graça de Deus na tua vida, para que digas: Senhor, tudo que seja nova vida, eu quero andar na força, no poder do Senhor, andar na luz e fazer tudo o que o Pai me mandou fazer, fazendo tudo o que o Pai me enviou, ou fazer tudo sempre que irá glorificar, irás clamar o nome do Senhor. Tens a chance esta noite, responderá a tua oração.